Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o like para fortalecer, que hoje é domingo, certo? Dia 2 de julho, tivemos o jogo aí do Corinthians contra a equipe do Red Bull Bragantino, vamos falar bastante aí sobre essa partida, tá? Peço também que me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todos os links aqui na descrição. Nossa meta aqui no YouTube é de batermos 90 mil inscritos. Espero aí que a fiel torcida me ajude, tá, com essa meta. E obrigado a todos que compareceram na live pós-jogo do John lá no Instagram, tá? Fizemos, acho que quase meia hora de live, né, direto, resenha, o pessoal mandando aí os comentários, o John respondendo, tá? A gente debatendo aí sobre a partida do Corinthians. Então, meu sincero agradecimento. E editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Infelizmente, o Corinthians entrou em campo mais uma vez, tá? Para tristeza da nossa equipe, da nossa torcida, para tristeza do torcedor, de todo mundo que acompanha aí esse clube. O nosso time titular foi poupado na quarta-feira, porque o jogo importante da semana era contra o Red Bull Bragantino. O time foi poupado para essa partida. E o nível de atuação hoje foi vergonhoso. Perdemos por 1-0 só para a equipe do Bragantino, mas é o que eu sempre digo. Perdemos por 1-0, mas o nosso time não criou chances para empatar ou vencer o jogo. Começou tentando. Teve uma oportunidade com o Guilherme Biro, né? Outra com o Juan Oliveira. E assim, depois que toma o gol, acabou. Acabou. Não tem chance de empatar o jogo. Não tem volume de jogo, não tem intensidade, não tem vontade, não tem raça, não tem gana, não tem nada. Nada do DNA corintiano. E aí a gente começa a se fazer algumas perguntas. Pô, se o treinador fala que o time não tem condições de disputar 3 competições, certo? Não tem condições de disputar 3 competições. Mas vai focar no Brasileirão e na Copa do Brasil. Com essa equipe aí, com o time que entrou hoje, com essa falta de vontade, nem adianta. Não disputa nenhum. É melhor, não disputa, nem entra em campo. Com essa falta de vontade, com essa desorganização. O nível de atuação do Gil, do Matheus Bidu e do Maicon no primeiro tempo, e até do restante do time no segundo tempo, é extremamente desorganizado. O mesmo argumento todo santo jogo. Qualquer adversário que enfrenta o Corinthians, você olha e fala, caramba, que time organizado, que time bem treinado. O único que não passou por isso foi o Santos, que é mais desorganizado ainda que o Corinthians. Mas o resto, meu Deus do céu. Cuiabá veio aqui dentro da arena, dominou o Corinthians. Fortaleza dominou o Corinthians. Bragantino dominou o Corinthians. Todo mundo que joga aqui domina o Corinthians. Domina o Corinthians. A gente pedia um nível de atuação regular. Porque a gente, antigamente, pô, o Corinthians dentro de casa é extremamente imponente. Vence os adversários, se impõe. Fora de casa é outra equipe. Pô, e o Luxemburgo conseguiu regularizar as atuações do time. Agora a gente joga mal fora e joga mal dentro de casa. Pronto, resolvido. O Luxemburgo resolveu o problema que a torcida do Corinthians pedia. A gente teve a estreia do Gabriel Moscardo como titular, um garoto aí de 17 anos, que foi o melhor em campo. O melhor. É o volante que domina, vira o corpo e dá o passo pra frente. Que tem a leitura da jogada para dar o bote. Faz a cobertura. Só que o lance do gol do Red Bull Bragantino, se é qualquer garoto da base fazendo aquilo, tava agora o Gil e o Cássio esguelando, gritando com o jogador. Mas como que errou no lance foi o Gil, todo mundo vira, pega a bola, põe no meio, recomeça o jogo. Não, deixa, fala nada não, que isso. Não errou não. Vamos lá. Se é o Murilo, se é o Gabriel Moscardo, se é qualquer jogador da base, meu Deus do céu. O Cássio tava gritando até agora. Com o Gil,
Fala nada, não. Segue. A linha de defesa do Corinthians montada. O meio-campista do Bragantino com a bola. O Gil parou e pensou, falou, mano, e se eu ir lá no meio-campo dar um bote? E aí ele foi. No meio do caminho ele parou e falou, acho melhor não, né? E parou. O que o jogador do Bragantino fez? Pô, o zagueiro dos caras me marcando aqui no meio-campo. Se o zagueiro dos caras tá aqui, tem espaço lá. Lançou a bola nas costas do Gil. No vazio entre o Fagner e o Murilo. Aqui era pra estar o Gil, que é o lateral direito, zagueiro, lateral esquerdo. O Gil saiu. Ficou o buraco. O cara do Bragantino ajeitou com o peito, veio um cruzamento e o gol. Por quê? Porque o Gil não estava na linha de defesa. Ele simplesmente largou o cara que ele estava marcando e foi dar um bote no meio-campo. Resultado, gol do Bragantino. E aí a gente vai para a equipe do Corinthians, tá? Que tem aí uma precisão de 70% no passe. 70%. Ou seja, erra muito passe. A cada 10 passes que o Corinthians troca, ele erra 3. 3! Não é que a cada 10 passes erra 1. Não, 3 passes. Vamos lá. 1, saiu do Cássio, foi no Murilo, foi no Matheus Bidu, achou o Maicon, certo? 1, 2, 3. Aí do Maicon vai no Gabriel Moscardo, vai no Fagner, achou o Biro. O Biro tentou um passe pro Yuri. Daí pra frente a gente erra 3 passes. Uma construção de jogada quebra. Então a gente não consegue ter uma sequência, tá? E o resultado não poderia ser outro. Não tem como. A gente vai falar de fulano, ciclano, beltrano, do Yuri, do Roger, tá? Já falamos do Maicon, do Biro, do Fagner. A gente vai falando. Aí no segundo tempo, ele tira o Maicon, põe o Matheus Araújo, joga o Murilo para a lateral esquerda, vai fazendo mudanças, colocando mais garotos. Coloca o Wesley, coloca o Felipe Augusto, que por sinal o Felipe Augusto entrou bem, tá? Os dois melhores hoje, Gabriel Moscardo e Felipe Augusto, todos da base. Só que, como a gente vai falar que o time do Corinthians não consegue jogar 3 competições, sendo que o time que foi poupado na Libertadores para jogar o Brasileirão é esse nível de atuação. E aí na hora que aperta, na hora que não tem solução, o que faz? Os garotos da base. Chama, vai colocando aí. E volta a ser um time desorganizado, um time espaçado e o principal, os jogadores experientes, sem vontade, sem entrega, sem raça alguma, tá? Então assim, é vergonhoso, tá? Para 42 mil pessoas, foi uma atuação vergonhosa da equipe do Corinthians contra o Bragantino. Eu de verdade estou envergonhado com o desempenho do Corinthians mais uma vez, tá? E aí eu quero saber a avaliação de vocês. O que acharam de mais uma partida do nosso clube, certo? Em que a gente não buscou a vitória, em que a gente não lutou para conquistar os 3 pontos. Lembrando ainda que temos alguns jogos aí do Campeonato Brasileiro e o Corinthians pode terminar a rodada na zona do rebaixamento, tá? O nosso treinador na coletiva de imprensa disse que hoje o Corinthians não tem risco de ser rebaixado, tá? Foi a resposta dele na coletiva de imprensa. Hoje não. Aí deu um exemplo que o Flamengo, não sei em que ano, que tava mal e aí no segundo turno brigou pelo título. E foi perguntado para ele sobre a questão da evolução, que ele falou no jogo contra o Atlético Paranaense. Existe uma evolução visível. Só não vê quem não quer. Pô, então eu não tô querendo muito, porque eu não vejo, cara. Não vejo. Eu juro pra vocês que eu não vejo. Eu tô me esforçando, eu paro aqui, coloco o jogo, fico vou analisando, vou vendo e tal. Aí você olha e você fala, pô, o time do Mancini. O elenco do Mancini era muito pior, mas o time jogava mais que isso daí. O elenco do Silvinho era pior, mas jogava mais que isso daí. O time com o Thiago Nunes jogava mais que isso daí. O time com o Vitor Pereira jogava mais que isso daí.
O time com o Fernando Lázaro esse ano jogava mais que isso daí. Mas, pro Luxemburgo, evolução. E aí ele na coletiva mais uma vez. Vemos um crescimento individual, jogadores melhorando. Ou muito pelo contrário. Quem estava bem anteriormente, tá mal. Vou dar um exemplo do Roger Guedes, que é um cara que tá sem confiança. Não chega a bola. E quando chega, ele quer fazer a jogada individual para finalizar. Por quê? Porque o time não cria. Aí ele chega, ele quer resolver. Então não existe essa de crescimento individual. Quem que melhorou individualmente? Os garotos da base? Só se for. Só se for. Porque individualmente o Fagner tá pior, o Gil tá pior, o Roger Guedes tá pior, o Yuri Alberto tá pior, o Maicon, meu Deus do céu. Tudo pior. Mas pro Luxemburgo existe um crescimento. Tá? Ele falou, ó, coletivamente ainda falta alguma coisa que acho que a cobrança é justa. Não avançamos coletivamente ainda. Só individual. Falta evoluir como equipe. Pô, você tá 16 jogos no comando do Corinthians, teve uma pausa de 11 dias. Essa semana você só colocou os jogadores reservas para campo, deu folga na quarta-feira, fez aí, poupou os atletas titulares e vem falar que não avançaram coletivamente ainda. Se não avançou ainda, vai avançar quando? Me responde, ô Luxemburgo. Quando que a gente vai avançar coletivamente? Porque, pô, tá difícil, viu? Não sei. De verdade, eu não sei. Certo, rapaziada? Comentem aí a opinião de vocês. Pra quem não entendeu ainda, eu sou com certeza fora... Pra quem não entendeu ainda, eu sou com certeza fora Luxemburgo, tá? Quanto mais tempo ele passar no comando do Corinthians, mais tempo a gente vai perder com um cara que era, ano passado, candidato a senador, tava mexendo com a parte de política, certo? Foi para as eleições, concorreu, não venceu, e aí hoje é treinador do Esporte Clube Corinthians Paulista, o que pra mim é uma vergonha, tá? É uma vergonha a aproveitamento dele dentro de campo e o desempenho da equipe, com ele dando risada na coletiva e falando que o time, pô, individualmente evoluiu. Não sei onde, de verdade, tá? Bom, rapaziada, agora falando sobre o senhor Luan Guilherme, tá? Ele compareceu aí essa semana no podcast do Denilson Show com o Chico Garcia, tá? E aí o pessoal perguntou como que foi o contato dele com o Luxemburgo, né? Se houve alguma conversa, alguma coisa. Ele falou, ó, quando o Vanderlei chegou, eu fui trocar ideia com ele. Eu falei, professor, eu não preciso contar história triste aqui não. Você sabe como a minha situação está. A única coisa que eu peço pra você é me botar pra treinar com o grupo e me dar uma oportunidade. Tá? O Luan disse que está 100% preparado fisicamente e psicologicamente, tá? Falou que tem uma vontade absurda de voltar a jogar, certo? Ele falou, ó, eu só falei pra ele, me deixa treinar com os caras, aí você vai ver. Se você quiser me utilizar, aí é com você, mas me deixa treinar com um grupo que eu me garanto. Obviamente, o pessoal perguntou pro Luxemburgo na coletiva de imprensa, tá? Pô, Luxemburgo, o Luan revelou na entrevista que foi conversar com você, pediu uma oportunidade para treinar com o grupo. E como que tá essa situação? O Luxemburgo respondeu o seguinte, pergunta para a torcida do Corinthians se ela quer o jogador. Não cabe a mim responder, foi antes de eu chegar. Conversou comigo, mas para ser bem claro, o torcedor foi lá e disse, nós não queremos o Luan aqui. Por que eu vou comprar essa briga? Tá? Então o Luxemburgo veio numa coletiva de imprensa, perguntaram sobre a situação de um atleta e a resposta dele foi, a torcida pediu para não colocar o cara, não vou colocar. Ponto. Cara, se fosse tão simples assim, se fosse a torcida pediu, disse que não quer, pô, se for depender da torcida, pergunta então, Luxemburgo, pro torcedor, pra mim, pro torcedor que tá vendo aqui o vídeo, se algum torcedor quer você como treinador do Corinthians. E aí, dependendo da resposta, decide, certo? Pergunta se a gente quer o Duílio como presidente. Pô, essa resposta dele pra mim é absurdo. Tá? É absurdo. Porque se a gente hoje tem um déficit no nosso meio campo, e aí se o Luxemburgo avaliar o cara e falar não tem condições de jogar,
é uma coisa. Se ele falar, ó, vi os treinamentos, conversei com o pessoal da intensidade, tudo, não tem condições, beleza, Lucha, tá tranquilo. Agora ele falar, não vou colocar o cara pra treinar com os demais, porque a torcida pediu, pô, sabe o que ele deveria fazer? Coloca o Luan pra treinar com todo mundo, leva o Luan pra concentração. Antes do jogo, fala, ó, Luan, você não vai ser relacionado, beleza. Por quê? Porque faz o cara, pelo menos, ter compromisso. Ter compromisso. Porque se ele não for pra concentração, pras atividades, vai ser multado. O clube ganha. Mas não, o que ele faz? Coloca o cara pra treinar em horário separado, horário tranquilo. Um período do dia ele vai lá, faz um treinamento, vai pra casa dele, com 800 mil no bolso todo mês. Dificulta um pouquinho pra ele. Dificulta, atrapalha a rotina dele, coloca compromisso pra ele fazer junto com o clube, junto com os demais atletas. Leva pra concentração, leva pra viagem. Ó, vai viajar na hora, eu decido quem vai pro jogo e quem não vai. Acontece muito isso com os garotos da base, com quem é dúvida, quem não é. Pô, leva o Luan e fala, ó, em cima da hora eu decidi que quem vai pro jogo é o Juan Oliveira. Você vai ser cortado, acabou. Coloca alguma coisa pra ele trabalhar, pra ver se realmente ele quer, se ele tá preparado, se ele tá com essa vontade que ele fala, ou não, tá? Mas não, prefere, a torcida falou que não queremos o Luan, então não vou comprar essa briga. Pô, mas a gente não quer o Maicon como titular, não quer o Gil como titular, e essa briga você compra. Compra, não tá nem aí, são titulares e acabou. Então assim, Luxemburgo, inventa outra, né? Pelo amor de Deus, inventa outra. Faz uma avaliação, você fala tanto dos ativos do clube, o jogador é um ativo do clube. O Luan é um ativo do clube. E a torcida que decidiu, então passa todas as decisões para a torcida, que eu prometo para você que vai ser melhor do que as suas atitudes. Prometo, prometo. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Bom, agora apresento aqui a Mais Ágil para quem quer fazer a antecipação do FGTS, tá? A Mais Ágil resolve aí de forma rápida e simples, um dinheiro que já é seu, tá? O pessoal manda direto para sua conta para você pagar alguma dívida, dar entrada num carro, num apartamento, fazer uma viagem, não importa, rapaziada. A Mais Ágil é a solução para vocês. Entre em contato, tá? Vou deixar aqui na descrição o link do contato deles, família. Bom, agora tem uma notícia negativa, mais uma, né? O Léo Natel retorna para o Corinthians essa semana, certo? Uma vez que acabou o empréstimo dele com o Casa Pia, né? O clube aí de Portugal. Ele ficou uma temporada emprestado lá para o clube português. Retorna agora, né? Ele tinha lá uma cláusula no contrato que se fizesse X jogos o Casa Pia seria obrigado a contratá-lo, só que ele teve um problema no ligamento do tornozelo, tá? Fez apenas 4 jogos pelo Casa Pia. E agora retorna para o Corinthians. E aí agora a pergunta que eu faço é pro Duílio. Quem fez um contrato de tantos anos com o Léo Natel? Léo Natel retorna agora de empréstimo, certo? E o fim do contrato dele com o Corinthians é em dezembro de 2024, sendo que ele chegou pro Corinthians em 2020. Então, 2020, 21, 22, 23, 24. Um contrato de 5 anos para um cara que nunca se provou com a camisa do Corinthians. E aí, quem que é o culpado? Quem que é o culpado? Quem fez um contrato de 5 anos com o Léo Natel? Se baseou no quê? Qual que foi a base para parar e falar, pô, o Léo Natel tem que ser um contrato de 5 anos? Pô, é absurdo, cara. É cada erro juvenil que a gente começa a achar que é de propósito. Porque é tanto erro que você fala, não é possível, cara. Não é possível que não tem uma pessoa que olha e fala, ó, isso aqui tá errado. Isso aqui a gente tem que melhorar, tem que evoluir. Não, é erro. Pô, isso aqui erra, isso aqui erra, erra, erra. Isso aqui erra, isso aqui erra. Ah, e tal coisa, erra. E o resultado tá dentro de campo. Um elenco mal montado, um treinador que era candidato a senador no ano passado
e uma gestão extremamente amadora. O resultado é o clube brigando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Foi eliminado nas quartas de final do Paulistão, eliminado na fase de grupo da Libertadores, tem 12 pontos em 13 jogos no Brasileirão. O clube brigando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Foi eliminado nas quartas de final do Paulistão, eliminado na fase de grupo da Libertadores, tem 12 pontos em 13 jogos no Brasileirão. Tem mais jogos do que pontos. Se isso não é preocupante, eu não sei mais o que é, cara. De verdade. E pro Duílio tá tranquilo, o Luxemburgo dando risada na coletiva. Esse é o Corinthians. Olha quem está comandando a nossa equipe. Presidindo e comandando. É brincadeira, viu, família? Bom, rapaziada, informação importante, tá? Sobre a questão aí da janela de transferências. O Corinthians pagou a primeira parcela de 3.300.000, tá? Pro empresário aí que intermediou as negociações do Bozelli e do Bruno Mendes, que foi quem entrou aí na justiça contra o Corinthians e ocasionou no transfer ban. O Corinthians pagou a primeira parcela e amanhã estará livre para registrar novos jogadores. Tá? Então assim, era essa a preocupação da nossa equipe e tudo mais, até da torcida, né? Pô, John, vai conseguir contratar, vai poder registrar? Sim, o Corinthians fez um acordo aí com ele, tá? A segunda parcela aí é de 4.300.000, certo? Que não temos a data exata ainda, mas o Corinthians fechou um novo acordo com o Eduardo, tá? Eduardo Boldey, certo? Vai pagar aí os 4.300.000 futuramente, não sei se no fim do mês, mais pra frente, tá? Mas efetua o pagamento e aí acaba com essa possibilidade do transfer ban nessa situação específica, tá? E aí, quem é o favorecido? O senhor Matias Rojas, tá? Que esteve hoje cedo na Neoquímica Arena, tá? Para assistir o jogo aí entre Corinthians e Bragantino. Eu fico pensando, o que se passou na cabeça do Matias Rojas? Assistindo uma desorganização, uma falta de vontade, um time perdido. O cara olha e fala, meu Deus, o que eu fui fazer? Pensa se é você. Você tava no Racing, classificou o time como primeiro colocado do grupo da Libertadores, com o atual campeão da Libertadores no seu grupo, tá? Você classificou o time como primeiro, e aí você saiu, foi para outro time. Você vem assistir o jogo num domingo de manhã e vê esse nível de atuação. Pô, é preocupante, tá? Mas enfim, ele já esteve aí, né? Amanhã se apresenta junto com todo o grupo. Vai ser anunciado oficialmente pela equipe do Corinthians. É a primeira contratação aí, né? O Corinthians vai pagar apenas luvas pro atleta. Como eu disse, a questão do transfer ban já foi resolvida, tá? E amanhã o Matias Rojas já aparece no BID da CBF, que é o Boletim Informativo Diário. Já estará registrado e tudo mais para o jogo contra a equipe do América Mineiro na quarta-feira, tá? Então assim, o Corinthians corre contra o tempo, mas tá tudo ok. Documentação, Corinthians livre do transfer ban, amanhã abre a janela, inscreve o atleta para quarta-feira estar à disposição do Luxemburgo. Ponto positivo, ele vinha jogando pela equipe do Racing, então na questão física tá tudo ok com ele, certo? Vinha jogando, jogou aí meio de semana, e aí veio pro Corinthians, foi a despedida dele, tá? Jogando Campeonato Argentino, Libertadores, tudo, tá? Tudo. Então assim, é um cara que, na teoria, chega pronto para jogar. E aí, vai para a mão do Luxemburgo, né, nosso treinador, ser avaliado, entender aí a situação do atleta, para ver se ele entra como titular ou não, já na quarta-feira, no jogo contra o América. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!